Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. O objetivo desse vídeo é ajudar aqueles que têm dificuldade em manusear a Bíblia, a palavra de Deus. Como achar um versículo, como achar um capítulo, como utilizar as referências bíblicas e muito mais. Porque um bom obreiro, ele deve manejar bem a palavra de Deus. Calma, não se desespere. Tem alguém que pode e quer te ajudar. É o Espírito Santo de Deus. Mas lembre-se, a letra mata e o Espírito é quem vivifica. Dependa 100% do Espírito Santo de Deus e adquira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela vem dos altos céus. A Bíblia é dividida em dois grandes conjuntos de livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança ou pacto. No Velho Testamento, descreve principalmente a aliança de Deus com o povo de Israel. Já no Novo Testamento, a nova aliança foi adquirida através de Jesus Cristo, e essa aliança alcança toda a humanidade. A Bíblia originalmente foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Posteriormente, ela foi traduzida para outros idiomas. No português, essa tradução existe diversas edições. Então, por exemplo, revista e corrigida, revista e atualizada, tradução do Novo Mundo e diversas outras. A diferença geral entre uma tradução e outra deveria ser apenas algumas palavras ou alguma ordem das palavras na frase. Mas tome cuidado, não confie em qualquer edição, qualquer tradução da Bíblia. Conheça mais perguntando para o seu pastor ou para uma pessoa mais experiente no assunto. As abreviaturas dos nomes dos livros da Bíblia foram criadas para facilitar na hora de referenciar esses livros. No sumário ou índice da sua Bíblia, é possível encontrar a abreviatura ou abreviação de todos os livros. As abreviaturas são utilizadas nas etiquetas da sua Bíblia para facilitar a busca, mas não se desespere caso a sua Bíblia não tenha as etiquetas, porque em cada Bíblia existe o sumário ou o índice dos livros. O índice da sua Bíblia é composto de nome do livro, abreviatura, quantidade de capítulos e a página em que se encontra o primeiro capítulo do livro. Infelizmente não está em ordem alfabética. Procure então memorizar mais ou menos onde está cada livro. Vamos fazer um teste? Jeremias se encontra na página 765 e contém 52 capítulos. Então vamos até a página 765. 765, Jeremias, no seu primeiro capítulo. Você deve ter reparado que na sua Bíblia, do lado do nome do livro, existem dois números, ou às vezes dois, ou às vezes um só. Isso significa que estamos na página Deuteronômio, no capítulo 27 e 28. Contém versículos do capítulo 27 e inicia o capítulo 28. Nesta página, quando tem só apenas um número após o nome, significa que só existem versículos do capítulo 28 nessa página. No rodapé de cada página da sua Bíblia existem as referências bíblicas. Para que serve? Para agregar o conhecimento de certo versículo. Por exemplo, aqui onde está negrito significa que é o capítulo e o versículo da página que você está. Então, por exemplo, nós estamos em Jeremias, no capítulo 40, e o versículo 3. Aqui embaixo, neste versículo, está me dando uma referência lá em Deuteronômio 29. Tá dando para ver?
Significa que lá em Deuteronômio 29, do versículo 24 ao 25, fala sobre o mesmo assunto que o versículo 3 aqui dessa página, assim como todas as outras referências. Então, o que está em negrito é o capítulo e o versículo da página que você está. E o que está um pouquinho claro depois do negrito é a referência bíblica, ou seja, o outro livro, um outro capítulo que você deve ir para complementar o conhecimento que esse versículo está te dando. Salmo significa musical, ou ainda cânticos, ou ainda louvores. Na verdade, salmos nós costumamos dizer que não tem capítulos e versículos, porque são músicas, são composições musicais. São Pedro, São João, São Lucas. Será que o crente pode utilizar a palavra são para citar os livros da Bíblia? Irmãos, por favor, abram em São Marcos, capítulo 1. Então vamos entender primeiro o que é a palavra são. São significa santo. Santo é algo ou alguém separado do impuro. Lá em Efésios 1:4 diz que Deus fez todos os seus filhos santos. Isso é, nos elegeu antes da fundação do mundo para vivermos em amor e irrepreensíveis em santidade para Ele mesmo. Todos aqueles que escolhem viver uma vida santa são considerados os santos de Deus. Parte A, parte B, parte C, D e E dos versículos. Geralmente, em um versículo pode-se encontrar várias frases ou assuntos, então é separado por letras para facilitar o entendimento. Por exemplo, Joel capítulo 2, versículo 2, apenas a parte B, que diz assim: dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Em livros, apostilas ou textos, existem diversas formas de citar os livros, capítulos e versículos da Bíblia. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 23. A separação entre o capítulo e o versículo pode ser feita com vírgula, ponto ou dois pontos. E quando tem traço, vírgula, como que fica? Vamos ver? Por exemplo, Mateus capítulo 5 significa que do 1 ao 5 deve-se ler. Então, esse traço significa a sequência de versículos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Esse ponto e vírgula significa a separação entre os capítulos do mesmo livro. Então, fica Hebreus 3:8, Hebreus 4:2, apenas esses versículos. Em 1 Timóteo capítulo 2, 1, 5 e 12, a vírgula separa apenas os versículos que devem ser lidos, não na sequência, mas lidos separadamente.